Olá pessoal, olá meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Acervo Jurídico. Esse é o primeiro episódio que está sendo transmitido, voltado não com exclusividade, mas preferencialmente para a área jurídica. Então o nosso objetivo aqui é trazer pessoas para serem entrevistadas que tenham conhecimento da área e vamos tratar da área trabalhista, penal, civil, empresarial, enfim. Vamos trazer informações e vocês vão poder interagir, vão poder perguntar e nós vamos responder. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a inteligência artificial. É um tema novo, é um tema palpitante, que promete trazer ainda muita discussão, principalmente na área do direito. E para falar sobre esse tema, eu trago aqui o doutor Jorge Tosta, que é desembargador do Tribunal de Justiça, é professor universitário e já vem proferindo palestras sobre a inteligência artificial. Então, espero que vocês gostem e vamos assistir aqui. Doutor Jorge, seja bem-vindo ao nosso podcast e eu gostaria muito da sua contribuição nesse tema novo que é a inteligência artificial. Bom, obrigado, Lúcio, pelo convite aí que me fez. Realmente é uma satisfação poder participar do Acervo Jurídico, esse podcast que eu tenho certeza já é um sucesso. Lúcio, eu sou apaixonado pelo direito, né? Eu ingressei na magistratura com 23 anos de idade, já vou fazer quase 32 anos que eu estou no Poder Judiciário em São Paulo, sou professor universitário também, escrevi algumas obras nas várias áreas do direito e, enfim, pela experiência que eu tive ao longo da minha vida profissional, eu acabei escrevendo sobre alguns temas, inclusive esse, o tema que nós vamos abordar hoje, sobre a inteligência artificial. É um tema que eu tenho palestrado, eu tenho falado a convite de algumas universidades, e parece que de fato é uma tendência no Poder Judiciário, mas é isso, né? Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui dando essa contribuição e poder ser entrevistado por você nesse podcast. Para nós é uma honra. Então vamos tratar primeiro dessa questão, né? O senhor já deve ter percebido que essa mudança do processo físico para o processo digital foi um salto de qualidade na área jurídica, para todos, para a sociedade, para os advogados, para os juízes, para os operadores do direito de modo geral. Foi um salto de qualidade. Mas a gente sempre pensa numa questão muito intrincada, né? Quer dizer, o problema, a pedra no sapato do judiciário sempre foi a questão da morosidade. Sempre. Então, falando em morosidade, o processo digital hoje, ele se tornou mais eficaz do ponto de celeridade e de entrega da prestação jurisdicional? Essa é a primeira questão. Segundo, a inteligência artificial, que vai ser abordada em seguida, também será um salto de qualidade para trazer também celeridade? Muito bem, Lúcio. Eu vivi os dois sistemas de processo dentro do Poder Judiciário. Conheci o sistema de processos físicos, né? Você também é um advogado experiente e certamente vai se recordar do que eu vou dizer. Nós tínhamos toda uma estrutura montada exclusivamente para dar vazão a essa montagem desses processos físicos, a colocá-lo à conclusão para que o juiz pudesse decidir. Nós tínhamos um delay aí, digamos assim, um atraso de 1 semana a 10 dias, apenas para que um requerimento que o advogado fizesse chegasse às mãos do juiz, né? Isso realmente era um atraso significativo e era um problema, né? Hoje, com o processo digital, isso simplesmente acabou, porque o advogado ele peticiona em tempo real, isso ingressa lá no processo digital, o juiz, em questão de minutos, já toma conhecimento dessa petição, essa burocracia toda de juntada de documentos, de promoção à conclusão, isso tudo não existe mais com o processo digital. Isso agilizou bastante, não tenho dúvida, essa tramitação, né? Hoje, eu diria que o judiciário, em relação já ao que você tratou da morosidade, o judiciário deu um salto de qualidade nesse aspecto, mas, por outro lado,
com essa facilidade, né, de peticionamento, com a agilidade hoje do processo eletrônico, houve uma sobrecarga também de processos, de atividade, nas mãos do juiz e de seus assistentes, dos seus funcionários. Né? Porque a gente estava brincando até semana passada lá na Câmara, que nós decidíamos um processo e minutos depois já tinha um recurso de embargos de declaração. Quer dizer, é uma coisa quase que imediata, né? Na época do processo físico era inimaginável isso. O juiz dava uma decisão, aquilo tinha que ser publicado na imprensa oficial, num diário oficial de papel, né? O advogado ele recebia aquela comunicação publicada no diário oficial, aí começava a correr o prazo dele, ele fazia uma petição e aí passava por toda aquela burocracia de ter que juntar essa petição no processo, levar à conclusão do juiz. Isso levava, sendo bastante otimista, de 6 dias a 10 dias. Casos haviam de meses até para juntar uma petição, dependendo da vara e da comarca, né? Isso realmente representava um problema muito sério. E hoje é tudo muito rápido, conforme esse exemplo até que eu mencionei, né? Agora, se diz também em relação à inteligência artificial, né? Isso é ainda um tema polêmico dentro do Poder Judiciário. O ministro Barroso deu uma entrevista o mês passado, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ele é um grande incentivador da inteligência artificial no Poder Judiciário. E ele já está encomendando parcerias com grandes empresas para implementar a inteligência artificial no Poder Judiciário, né? Então isso vai ser uma realidade em pouco tempo. Esse incentivo vindo da Suprema Corte do país e do Conselho Nacional de Justiça já é um alento, mas ainda tem muita resistência. Na comunidade jurídica ainda resiste muito a inteligência artificial. Deixa eu fazer uma pergunta que eu penso que é importante. A gente tem que tratar a questão sempre do ponto de vista de celeridade do processo, de entrega rápida da prestação jurisdicional. E a inteligência artificial, ela, por um lado, ela vai facilitar, imagino eu, que determinadas decisões que são padronizadas, um exemplo, execução fiscal, um tributo que se trata, e sempre a decisão é a mesma, ou pela legalidade do tributo, pela ilegalidade, enfim. Então, isso vai trazer um pouco mais de benefício para o judiciário e para a sociedade. Mas a pergunta aqui, quando a gente fala em rapidez de julgamento, quem nos assiste gostaria de saber qual é a média que um juiz na capital de São Paulo, vamos tratar aqui do estado de São Paulo, né? Qual é a média que um juiz tem de processos para serem tocados e decididos? Perfeito. Lúcio, claro que nós temos uma média geral, mas evidentemente cada unidade judiciária, cada vara tem uma peculiaridade própria. Nós temos varas com menos processos e outras varas com mais processos. Mas uma média que nós poderíamos traçar, isso é publicado, essas estatísticas o Tribunal de Justiça divulga com relativa frequência, é uma média de 6.500 a 7.000 processos por ano por juiz, né? Processos novos, que eu me refiro, distribuição, que ingressam para cada juiz anualmente, né, e que vão sendo julgados e decididos ao longo do tempo. Mas é sempre essa a média, né? Ao ano? Ao ano, 6.500 a 7.000 processos ao ano por juiz, né? Então, se ele não decidir muito rápido, ele pode ter um acervo aí de 10, 12 mil processos. Com certeza, com certeza. Essa é uma dificuldade, então, né? Lúcio, você sabe que o Judiciário de São Paulo, ele é um exemplo de volume de trabalho e de litigiosidade. Eu me lembro quando a Microsoft esteve no Brasil implementando o nosso sistema, que é o sistema de automação da justiça, eles ficaram realmente espantados de ver o tamanho do nosso Tribunal de Justiça, do nosso Poder Judiciário. E chegaram a dizer que não existe no mundo uma estrutura judiciária tão complexa e tão gigante como a do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu me refiro de um modo geral, não só a unidade Tribunal de Justiça aqui, mas o Poder Judiciário do Estado de São Paulo.
É realmente gigantesco isso. Nós temos em torno de 2.800 juízes, né? Quase 25 mil processos só no estado de São Paulo. É um gigante que nem em outro país você tem algo parecido. Realmente é um volume pesado, né? Mas, doutor Jorge, vamos voltar ao tema. O que o senhor pensa da inteligência artificial no Poder Judiciário? De forma objetiva, o que isso vai impactar para a sociedade? Bom, Lúcio, veja só, nós já tivemos algumas experiências no exterior, algumas exitosas, outras não. Vou te dar alguns exemplos aqui. Na Estônia, por exemplo, pode-se dizer que foi o primeiro país que lançou o chamado juiz robô. O juiz robô, ele é uma inteligência artificial que realmente produz a decisão. Isso foi implementado lá no sistema de juizados que nós chamamos aqui de pequenas causas. Okay. Ou seja, causas de pequeno valor, causas menos complexas, digamos assim, que são submetidas à inteligência artificial. Ou seja, quem vai produzir a primeira decisão, fazendo um confronto daquilo que o autor alega, aquele que promove a ação, do que o réu manifesta na sua defesa, das provas que são produzidas, a própria inteligência artificial produz a decisão. E se houver recurso, um grupo de juízes, né, humanos, obviamente, vão reavaliar aquela decisão. Mas o curioso é que o percentual de acerto desse juiz robô é que surpreende, né? Ele chega a bater na casa de 85%, 90% de acerto. Pouquíssimos casos são objeto de reforma, de alteração por esse comitê, digamos assim, essa Câmara de Juízes em segundo grau. Essa foi uma experiência. A outra experiência que a gente poderia citar ocorreu nos Estados Unidos, né? Você sabe que nos Estados Unidos há um sistema um pouco diferente do brasileiro, há um sistema de common law, onde as decisões são produzidas com base no precedente judicial, né? Ou seja, decisões anteriores que juízes e tribunais proferiram é que vão servir de parâmetro para as novas decisões. Então a inteligência artificial, ela coletou as decisões anteriores sobre diversos temas e emitiu decisões baseadas nesses precedentes, né? E o curioso é que teve um caso nos Estados Unidos que era um crime, uma aproximação penal por um crime de roubo. E eram dois réus, um branco e um negro. E ambos agiram da mesma forma, né? Não havia uma condição pessoal, uma agravante em um em relação ao outro. Não havia, ambos eram primários. Enfim, não havia nenhuma peculiaridade que justificasse uma pena maior de um para o outro. Mas a inteligência artificial produziu uma decisão aplicando uma pena maior para o negro do que para o branco. Isso gerou uma preocupação, porque quando eles foram levantar os dados, eles viram que várias cortes ao longo da história realmente foram preconceituosas. Elas foram racistas e aplicavam penas maiores para os negros, né, do que para os brancos. A inteligência artificial é racista? Obviamente que não, né? A decisão produzida, ela baseou-se num sistema de precedentes, né, e por conta disso acabou produzindo um resultado preconceituoso. Então isso gerou uma preocupação realmente, e nesse sistema de common law, talvez seja um pouco mais difícil implementar a inteligência artificial por conta dessa dificuldade de você levantar todo um histórico, e nós sabemos que a sociedade se transforma diariamente. As decisões, elas mudam de acordo com a sociedade, de acordo com aquilo que hoje se tem como concepção ética e moral vigente, né? Então, essas duas experiências que nós tivemos ao longo, recentemente, digamos assim, é que deixa um alerta para o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Agora, uma coisa que preocupa, o Poder Judiciário tem bastante credibilidade. Pelo menos aqui no Brasil, a gente ouve das pessoas muito bem em relação ao Poder Judiciário.
Mas no momento em que for implementada a inteligência artificial, e isso for colocado na mídia de forma escancarada, vamos chamar assim, talvez haja um descrédito por parte da sociedade que vai achar que o juiz não está mais julgando. Quem está julgando o caso dele é um robô. Então, teria como a gente explicar para quem está nos assistindo em que matérias poderiam ser decididos sem prejuízo? Porque tem casos em que o juiz, efetivamente, ele tem que analisar a prova. Então, tem prova testemunhal, tem depoimento pessoal da parte. O juiz tem que estar olhando nos olhos, muitas vezes, para extrair algum sentimento, uma verdade. Então, quer dizer, como é que vai funcionar? O medo, talvez, de todos nós, não só quem opera o campo do direito, é que essas decisões sejam proferidas de forma simultânea e repetida, e que a função do juiz fica um pouco esvaziada. Queria que explicasse para quem nos assiste aqui. Sim, a sua pergunta é muito oportuna, Lúcio, e nos permite fazer um esclarecimento sobre as modalidades de inteligência artificial que, a bem da verdade, já vêm sendo implementadas, inclusive em cortes superiores. Você tem uma forma de você utilizar a inteligência artificial como um classificador, né, como um sistema de reunião de decisões, de leis, de normas, e que vão facilitar o seu trabalho como juiz, te mostrando qual a norma aplicável, quais os precedentes, quais as decisões, tal, e até mesmo o que você já produziu, porque o inteligente desse sistema e a grande graça disso tudo é que ele é capaz de reunir tudo que você produziu ao longo da sua carreira. Então, quanto mais tempo, quanto mais vivência você teve como juiz, maior é o seu banco de dados, né? Maior é a sua produção. E a inteligência artificial vai te mostrar, olha, você já decidiu isso, assim, 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 os seus argumentos foram esses, né? E vai te mostrar também, olha, tem outras decisões nesse sentido, você tem tais e tais leis que se aplicam neste caso, e seria uma espécie de classificador ou de ele vai te auxiliar na reunião de dados para você emitir a decisão. E você tem uma outra forma de uso da inteligência artificial, que é como produtor de decisões, né? Então, não só ele vai reunir os dados, como ele vai também sugerir uma redação, uma decisão, né? Isso já é uma realidade, inclusive, né? Você tem alguns órgãos de inteligência artificial, há um que se chama Victor, né, que é utilizado no Superior Tribunal de Justiça, que ele faz a admissibilidade dos recursos especiais, né? Então, ele analisa os recursos que são interpostos de acordo com as palavras que são utilizadas, com a legislação que é mencionada, e ele vai dizer, olha, aqui esse recurso deve ser admitido, aqui não deve ser admitido, e vai te dar, inclusive, uma decisão baseada naquilo que, até então, o próprio Superior Tribunal de Justiça vinha produzindo, né? E é curioso a gente ver que o acerto também, nesses casos, é realmente muito grande. Agora, veja só, Lúcio, vamos ficar nesse segundo aspecto de produtor da decisão judicial, onde a inteligência artificial talvez seja mais eficaz do que em outros casos e talvez até perigosa a sua utilização em outros casos. Naqueles casos onde nós chamamos de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando não há necessidade de ouvir uma testemunha, não há necessidade de analisar um documento, enfim, de fazer uma análise valorativa da prova, a inteligência artificial, acredito eu, tem uma possibilidade de ser utilizada com grande êxito e de maneira muito eficaz. Então, vamos imaginar, como você mesmo citou no início da sua pergunta, aqueles casos envolvendo matéria tributária, né, em que a análise é exclusivamente da norma jurídica, do direito, portanto, matéria exclusivamente de direito. A inteligência artificial talvez seja capaz de produzir uma decisão muito melhor do que o próprio ser humano. Se ele for capaz, né, a inteligência artificial for capaz de reunir todas as decisões
e as leis, as normas relativas àquele caso e produzir uma decisão com atualidade, com eficácia, eu acredito que a própria população, olhando isso, e aqueles advogados mais experientes vão reconhecer que, de fato, esse é um uso bem feito da inteligência artificial. Por outro lado, quando nós estivermos diante de casos onde há necessidade de analisar um depoimento pessoal, um depoimento de uma testemunha, uma prova material, um documento, né, eu não vejo muita utilidade na inteligência artificial, ou talvez um risco muito grande em utilizá-la nesse aspecto. Porque, claro, o ato de avaliação, de valoração de um depoimento, ele é um ato humano. Né? Só o juiz é que tem condições de saber se a testemunha está mentindo, se bem que hoje você tem até sistemas que conseguem, inclusive, identificar, né, se a pessoa estaria mentindo ou não. Mas não é essa a questão é o que a pessoa disse faz algum sentido em relação àquelas alegações que foram feitas? Né? As contradições que a testemunha apresenta, isso tudo a inteligência artificial é capaz de constatar? Eu acho improvável. Então, me parece que naqueles casos onde há necessidade de uma análise valorativa, de uma prova, de um depoimento, a inteligência artificial ainda não é capaz de produzir resultados exitosos. Né? Agora, quando a matéria é exclusivamente de direito, eu acho que a inteligência artificial terá e tem uma função muito importante e com um nível de eficiência e de eficácia muito preciso. Até vejam só, se me permite, Lúcio, o Superior Tribunal de Justiça, quando implementou a inteligência artificial na análise da admissibilidade dos recursos, eles contrataram uma auditoria independente, uma empresa independente, para avaliar o percentual de acerto daquelas decisões. Só para você ter uma ideia, essa análise iria baseado no score. Score de 0 a 5. 0 é uma análise ruim, né? Quanto mais próximo de 0, o percentual de erro é maior, quanto mais próximo de 5, o percentual de erro é menor, a eficiência, a eficácia do resultado é maior. E vejam que o resultado foi 4,8. Ou seja, aquelas decisões produzidas pela inteligência artificial, no caso do Victor, tinham um score de 4,8. É quase o máximo, né? Ou seja, é até de se questionar, será que os seres humanos teriam condições, de fato, de produzir tantas decisões com percentual de acerto, com um score tão elevado? Não sabemos, mas é isso. Mas será que a inteligência artificial ela deveria ser utilizada como mecanismo, como ferramenta, num primeiro momento, só no juízo de primeiro grau, no juízo de conhecimento, para tentar ter uma decisão um pouco mais próxima da realidade? Ou a gente deveria de aceitar em todas as esferas e graus? Olha, a imprensa divulgou agora recentemente, acho que coisa de uns 15 dias atrás, veja, é bem recente, há 15 dias, um juiz do trabalho utilizou a inteligência artificial para proferir uma sentença. E os advogados perceberam, porque era público que ele assim o fazia, embora sem autorização do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Tribunal de Justiça. Ele, enfim, implementou a inteligência artificial, ele assinou a decisão que foi produzida pela inteligência artificial e se constatou que uma jurisprudência que foi citada na decisão não existia. Ela foi inventada pelo ChatGPT. Né? O ChatGPT é um programa de inteligência artificial que ele produz respostas criadas por ele próprio. Né? E esse juiz ele se baseou no ChatGPT. E mal ele sabia que o ChatGPT inventou uma jurisprudência que não existia. Não, veja o risco disso, né? A necessidade de um aperfeiçoamento maior ainda dessa questão.
Ô Lúcio, eu me lembro que eu fui dar uma aula há uns 6 meses num curso de pós-graduação da PUC de São Paulo, exatamente sobre o poder a inteligência artificial e o poder de julgar. É. E eu falei, vamos fazer uma pesquisa no chat GPT para, enfim, ver como funciona a ferramenta, até para ter um pouco mais de informações para a aula. Era mais ou menos no mês de maio isso, né? Era próximo do mês do Dia das Mães. E eu escrevi lá no chat GPT. Falei, faça um poema em homenagem ao Dia das Mães. Ele construiu um poema. E eu tenho um programa, eu como professor universitário, eu tenho um programa que analisa o nível de plágio. Né? Porque a gente participa de banca de mestrado, doutorado, e nem sempre você tem tempo e nem condições de saber se aquele texto realmente foi produzido pelo aluno, se ele plagiou alguém. E esse programa, tem vários programas que fazem esse tipo de checagem, ele analisa, com base em todos os dados que foram até hoje produzidos, que estão na internet, o percentual de plágio. Eu peguei aquele poema e joguei nesse programa. E qual não foi a minha surpresa? Que ele me deu 8% de plágio. Nada, né? Ou seja, ele criou realmente o poema. Ele não pegou um poema que já existia, que alguém escreveu, e reproduziu. Ele criou o poema. Claro que pegou uma frase de um, de outro, uma palavra, tal, e construiu o poema. Então, talvez nesse caso desse juiz, o que tem acontecido é ele construir uma jurisprudência que realmente não existia. Ele talvez tenha pego uma frase de um, de outro, tal. Então há um risco sempre muito grande nisso, né? A gente se surpreende com esse poder criativo que tem a inteligência artificial, mas qual o nível de precisão disso, né? No caso concreto, né, o juiz foi induzido em erro, né? Mas a gente sabe que a jurisprudência, pelo menos, tem que ter a fonte citada, né? Nesse caso, né? Quando você cita uma jurisprudência, você tem que dizer de qual tribunal, Sim, quem é o então, relator. Lúcio, você sabe que eu li a notícia e até eu queria realmente ir atrás disso para saber qual foi o nível de criatividade do chat GPT neste caso. Se ele citou o número de apelação, relator, qual órgão que produziu, mas a notícia não falava isso. E eu gostaria até de saber o nível de criatividade, porque pelo ter citado uma jurisprudência, um precedente, ele tem que ter dado a fonte. Pois é. Né? Será que ele criou a fonte também? Ou pegou um caso e criou uma ementa que não existia? Mas talvez o que seja importante aí da inteligência artificial, e a gente vai ter que conviver com ela. Isso é um fato. A modernização ela vai surgindo a todo instante e a gente é obrigado a conviver. Como aconteceu com o processo digital. Eu mesmo tive um pouco de receio no início, né? Porque eu estava acostumado com o que a gente fala de análise topológica, né? Você sabe exatamente onde as coisas se encontram, né? Então você folhava o processo, sabia onde era o despacho, etc. e tal. Mas a inteligência artificial, o lado positivo no judiciário que eu vejo, alguns dos aspectos positivos, né? Ele é capaz de criar uma fundamentação mais sólida de decisão, de agregar mais elementos jurídicos, não em relação a só fatos, né? Mas a fundamentação em si. Então, talvez isso seja um avanço importante que vai trazer maior garantia na hora de decidir, porque você tem subsídios importantes que foram ali, eu ia falar pescados, né, que foram ali pinçados pela inteligência artificial. Então, isso eu acho que é um pouco mais confortável para o jurisdicionado, para a sociedade de modo geral. E o outro lado positivo que eu vejo, como a gente já havia adiantado, é que se há um número muito elevado de processos, principalmente na área do direito tributário, que é matéria eminentemente de direito, não 100%, né, mas vamos dizer que 90% é matéria exclusiva de direito, isso vai diminuir a carga de trabalho do juiz. Quer dizer, o juiz vai poder se dedicar a outros processos, enfim, acho que vai ser uma coisa mais interessante sobre esse aspecto. E no seu entendimento,
implantado, que isso vai acontecer em poucos anos, né? Implantado, será que vai haver alguma discussão por parte dos operadores do direito? Vamos falar da Ordem dos Advogados, da inconstitucionalidade, porque vai desaproximar o juiz do cidadão e o juiz vai trabalhar de forma mais mecânica. Sim, sua pergunta é muito inteligente, Lúcio. Veja só, eu já cheguei a pensar sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida que se essa proposta do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, de implementação da inteligência artificial em todos os níveis e graus do Poder Judiciário, e se isso realmente vier a ocorrer como produtor da decisão judicial, isso vai ser questionado pelos operadores do direito, em especial pelos advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive quanto à constitucionalidade da utilização, porque eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso, mas eu acredito que talvez, se realmente lá na frente se decidir pela implementação da inteligência artificial no Poder Judiciário como produtor de decisões, isso vai ter que fazer uma alteração até na Constituição Federal, né? Admitir, talvez através de uma emenda constitucional, que as decisões de primeiro grau possam ser produzidas com o uso da inteligência artificial. Sem isso, eu acho que a gente esbarra num sério problema, porque o princípio do juiz natural, ele historicamente, ele é conhecido como um direito fundamental do cidadão de ter o seu caso julgado por um juiz. Obviamente um juiz humano, não um computador, né? Talvez, se nós começássemos à semelhança do que fez a Estônia, aplicando isso nos juizados especiais, porque lá as pessoas, na sua maior parte, reclamam sem advogado, né? Eles instauram a ação, promovem a ação sem necessidade de um advogado, se a causa tiver até 20 salários mínimos, né? Talvez nestes casos começarmos empiricamente a utilizar a inteligência artificial e também, da mesma forma como faz a Estônia, em havendo recurso, porque aí o recurso tem que ser subscrito por um advogado, inclusive lá no sistema dos juizados especiais. Em havendo recurso, aí sim, uma turma recursal formada por juízes humanos vão avaliar o acerto ou o desacerto, enfim, o erro daquela decisão. Talvez se começássemos por aí, porque a própria Constituição, Lúcio, dá uma abertura maior para você flexibilizar o procedimento nos juizados especiais do que na justiça comum. Não quero dizer com isso que não haja necessidade de uma alteração constitucional para admitir a inteligência artificial como poder de julgar, como órgão julgador e produtor de decisões. Mas eu tenho certeza que o risco de discussão por parte de advogados, da OAB, seria muito menor se nós começássemos implementando isso nos juizados especiais e depois, se houver realmente uma eficácia, uma eficiência, a gente passar quem sabe, fazer uma alteração constitucional e implementar isso na justiça comum. A gente vai ter que aguardar, mas quando a gente fala em inteligência artificial, se abrir um precedente para o juizado especial, pequenas causas. Aqui no Brasil, o que é precedente vira regra, né? Aí o tribunal começa a decidir, dizendo que o juizado permite e tal. Talvez tenha um conflito muito grande. Acho que tem que ter uma alteração legislativa nesse sentido, constitucional. Mas é um tema que preocupa, porque quando a gente fala em fundamentação, eu penso que é razoável. Agora, tirar o poder do juiz de decidir e tornar o processo mecânico é que eu vejo um prejuízo muito grande para todos, né? Eu suspeito que alguns juízes até já estejam utilizando. Né? É algo que a gente precisaria avaliar, mas ele utiliza, claro, como um classificador, como alguém que reúne
informações para te auxiliar na decisão, que o próprio juiz assina. Agora, a grande ousadia que eu vejo, e isso precisaria realmente de uma alteração legislativa, é sequer haver necessidade do juiz assinar aquela decisão, né? A decisão foi produzida pela inteligência artificial, está pronta e é aquilo. E só se houver recurso seria reanalisada, reavaliada por um órgão superior recursal, né? Porque usar a inteligência artificial, né, para te trazer informações, sempre com a preocupação de checar a autenticidade e a legitimidade dessa informação, né? Porque como esse juiz do trabalho que acabou assinando a decisão sem checar a fonte, se a jurisprudência estava correta ou não. Enfim, eu acho que muitos juízes já vêm utilizando a inteligência artificial para reunir dados e trazer informações relevantes para a sua decisão. E tem que sempre, obviamente, ter o cuidado, a cautela de checar a autenticidade. O Supremo Tribunal já ter implementado pelo menos um Sim, piloto nesse sim. sentido, né? O Supremo Tribunal Federal já tem um sistema de inteligência artificial também na admissibilidade de recursos. Porque, Lúcio, veja só, o Supremo Tribunal Federal recebe 65 mil processos por ano. O Superior Tribunal de Justiça, 400 mil processos por ano. A sociedade brasileira, ela é litigiosa, né? Não há experiência no mundo, não há caso semelhante no mundo com tamanha litigiosidade, com tantos recursos. Quer dizer, vejam, um Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, que deveria apenas zelar pela guarda da Constituição, tendo que julgar recursos de matérias que, claro, têm um viés constitucional, mas não preponderantemente constitucional. Isso, claro, vai gerar uma sobrecarga de trabalho gigantesca. Se você não fizer uso da inteligência artificial, de meios que possam dar vazão a essa imensidão de processos, não há poder judiciário que resista, né? Então, o Supremo já faz uso. Ele tem lá um sistema de inteligência artificial que faz a admissibilidade dos recursos, como o Superior Tribunal de Justiça também tem. Mas a admissibilidade é razoável, né? Talvez o problema seja menor, porque a matéria de direito, né, Lúcio? Aquilo que nós conversávamos. A admissibilidade, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça são cortes de direito. Eles não analisam fatos, analisam apenas o direito. Então, a inteligência artificial, ela é capaz de produzir uma decisão de admissibilidade ou não de um recurso com base em todos os precedentes que o próprio tribunal já produziu, né? Ele vai dizer, olha, esse recurso extraordinário ou especial que aqui chegou, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal já tem decisões anteriores não admitindo o recurso especial extraordinário nesse caso, por tais e tais fundamentos, e já vai produzir a decisão, né, de acordo com os precedentes que o próprio tribunal tem. Então, isso é aquilo que eu disse, né? O percentual de acerto é elevado, né? O score chega a bater na casa de 4,8, de 0 a 5. Isso é uma realidade já. E falando nesse tema, e para quem nos assiste, eu acho que é importante, todo recurso chega no Supremo Tribunal, existe um percentual de negativa de segmento de recurso. Como é que funciona essa estrutura? Aproveitando aí, Lúcio, para a gente esclarecer. As estatísticas mostram o seguinte, a cada 100 recursos que chegam no Supremo Tribunal Federal, só 4 são admitidos. Desses 4 que são admitidos, de 0,8 a 1,5%, né? Não há uma precisão muito absoluta, mas não passa de 2%, eles são providos, ou seja, o recorrente tem razão. Então, em apenas 2% dos recursos que chegam nas cortes superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, menos de 2% são providos. E 98% nem admitidos são. Ou melhor, 4% são admitidos, né? Então 96%. E 2% provido. 96% sequer é admitido. E 4% é admitido, e dos admitidos, 1,8%, no máximo 2%, são providos, né? Isso mostra o quê? Que a sociedade brasileira ela é
litigiosa, ou seja, eles recorrem de tudo, né, e sem razão. Né, porque se 96% sequer é admitido, era caso nem mesmo do recurso ter sido interposto. Mas é um trabalho que é gerado, há todo um sistema que é produzido e com despesas públicas para poder dar respostas ao cidadão, ao advogado, né, muitas vezes negativas. Eu li recentemente, coisa de uma semana, uma entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que 50% dos processos que tramitam no Supremo são processos da área do direito do trabalho. Isso foi até uma novidade. Eu não imaginava que... Esse dado eu não tenho, eu também desconheci. Mas é uma entrevista que foi publicada num jornal de grande circulação. Eu vou aprofundar. Curioso. Mas, doutor Jorge, a gente está chegando praticamente no nosso tempo final aqui. Eu vou fazer só mais uma perguntinha dentro da inteligência. Existe a possibilidade da inteligência tirar a mão de obra de trabalho do judiciário? Quer dizer, as pessoas vão se aposentando. Isso é uma verdade. A gente tem um servidor público, ele cumpre o prazo que ele tem de idade, tempo de trabalho, e se aposenta. Mas se o robô estiver trabalhando fortemente daqui a 10 anos, talvez o tribunal não abra algum concurso público para escrevente e assim por diante, que vai estar tudo mecanizado, vamos chamar assim, né? Existe essa possibilidade? Já foi discutido isso dentro do judiciário ou ainda é um tema que não foi abordado? É muito difícil de dizer isso, né, Lúcio? Mas se nós olharmos a experiência que nós já temos em outros campos, né, a gente já vê, por exemplo, telemarketing. Isso gerou, evidentemente, um desemprego em massa, né? E até no âmbito de acordos extrajudiciais de grandes empresas, se tem notícia já da utilização da inteligência artificial para fazer mediações e negociações. Né? Então, o advogado ele faz a sua reclamação através de uma ouvidoria e quem vai fazer esse atendimento é a inteligência artificial. Né? E ela que vai dizer se aquela reclamação deve ser acolhida ou não. Isso gerou um desemprego também, obviamente. Né? Agora, isso sendo transportado para o Poder Judiciário, talvez aquela mão de obra menos qualificada, né, que se limitava a fazer uma pesquisa, que se limitava a fazer uma coleta de dados, essa mão de obra inevitavelmente vai deixar de existir. Né, porque a inteligência artificial é capaz de fazer essa coleta de dados, de informações com muito mais precisão e rapidez. Né? Agora, a mão de obra qualificada, né, aquele que faz a análise dos dados, faz uma valoração desses dados, isso nunca vai deixar de existir. Né? Esse tipo de profissional, acredito, não vai perder o seu emprego por conta da inteligência artificial. Esperamos que não, né? Então, Jorge, nós já vamos terminando por aqui o nosso podcast. Quero agradecer imensamente pela sua participação, pelo seu conhecimento e contribuição. Esse é um tema muito palpitante, a inteligência artificial está sendo noticiada, mas as pessoas não têm ainda muita noção do que é e qual o impacto que ela vai causar. Tem gente que fala que vai destruir o planeta e tem gente que fala que vai beneficiar o planeta. É um tema muito bacana. Eu gostaria de convidá-lo para a gente continuar com esse tema, porque o nosso público certamente está gostando, está nos assistindo, e é um tema importante. Então, fica aqui já o meu convite para uma próxima entrevista no podcast. Então, agradecendo a sua presença, não deixem de nos assistir aí, por favor. Entrem nos nossos canais. E, doutor Jorge, qual a palavra final para se despedir do nosso público? Muito bem, Lúcio, eu quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito, essa oportunidade de poder estar falando de um tema tão importante. Eu estou à disposição sempre que quiser me convidar para falar de outros temas, enfim. E no seu podcast eu virei com o maior prazer, né? Tenho absoluta certeza que esse podcast
trata com seriedade dos temas e vê-se claramente pelos próprios entrevistados que já vamos ter, que você mencionou aí, que terão nos próximos episódios, vai ser um sucesso com absoluta certeza. Tá bom. Muito obrigado pela presença. Vocês que nos assistem, contribuam com o nosso acervo jurídico aqui, façam as suas perguntas e nós vamos respondê-las com toda certeza. Obrigado e até a próxima.